Tá entrando no ar mais um podcast Obscênicos, para você que gosta de teatro, para você que quer ir ao teatro, para você que nunca foi ao teatro, para você que quer saber o que é teatro, como isso acontece, quais fenômenos que acontecem no palco, para você também que não gosta de teatro, porque você vai acabar gostando depois de tanto ver o nosso Obscênicos, nosso podcast produzido e gravado aqui no estúdio LRS2, nas pessoas de João Pedro D'Amico e Sérgio D'Amico, e também nós na produção e ancorando. Eu sou o Gustavo Ottoni. E eu sou Antônio Gonzalez. E nós somos Seres Cênicos. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a nossa querida Gláucia Rodrigues. Tudo bem, Gláucia? Tudo bem. A Gláucia foi chamada aqui porque ela vai falar sobre a companhia de teatro que ela fundou há mais de 25 anos, a Companhia de Teatro Limite 151, uma das companhias de teatro mais atuantes nesses últimos anos no Rio de Janeiro, com produções incríveis, com artistas incríveis, mas ela vai falar um pouco, daqui a pouco ela fala sobre a nossa companhia, posso dizer nossa, porque eu trabalhei muito nessa companhia também, o Gonza também trabalhou, né? Já também. Você sabe quantas peças você fez na Limite, Gonzalez? Eu acho que eu fiz umas 2 ou 3, eu acho. Sei isso, só isso. Não. Mais? Foram mais? Mais, Pode ser que tenha sido Eu mais aqui também. já lembrei 4. Pronto, olha só. Olha. E nós vamos falar dessas peças. Isso prova, assim, que a companhia nem sempre esteve bem das pernas, né? Pra me chamar pra trabalhar eram períodos olha só. complicados, né? Mágoas em cena acontecendo agora. Nosso Obscênicos, nossa, tá rolando um clima aqui, rolou uma treta. Mas então o nosso programa hoje, o nosso podcast hoje, está inaugurando também um quadro novo, viu, Gláucia? Você está sendo convidada, participando do momento histórico do nosso podcast, né? O nosso podcast vai ter sempre algum quadro assim específico. Hoje o nosso quadro qual é, Antônio? O nosso quadro hoje é História dos Teatros. Pois muito bem. Isso. O nosso História dos Teatros hoje, a gente vai falar um pouco sobre o Teatro Glaucio Gil. O Teatro Glaucio Gil fica na Praça Cardeal Arcoverde. Foi Em Copacabana. Em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, né? Que eu sei que tem uma galera aí do Brasil, né, escutando a gente, né? Ou escutando e vendo também. Fica na Praça Cardeal Arcoverde, em Copacabana, é um dos teatros mais simbólicos aqui da nossa cidade, né? Porque ele sediou grandes companhias, inclusive a Limite, né? Trabalhou lá, e grandes espetáculos. E esse teatro ele foi fundado em 1958 com o nome de Teatro da Praça. Esse teatro ele fica no mesmo prédio, na mesma condição de uma escola. Eu esqueci o nome da escola, mas é uma escola pública e ele é um anexo dessa escola, né? Desde 1958 para cá, ele passou por grandes reformas, né? Ele é um teatro italiano. Teatro italiano, o que é teatro italiano, Antônio? Pergunta para um italiano. Pô, esse cara vem Que é isso? pegando Que é de esse teatro surpresa, italiano? cara. O que é isso? Teatro italiano é um teatro clássico, digamos assim, onde você tem uma plateia, entendeu? E você tem o palco, eles ficam frente a frente, geralmente o palco um pouco mais alto, né? Isso que é chamado teatro italiano. É como se fosse um cinema 3D. Só que ao vivo, né? Assim, a grosso modo, né? Uma comparação Parece bem, um cinema. bem Gostei. estranho, né? Bacaninha, Gostou? gostei. Bacana. Nossa, eu tô aprendendo. Você está aprendendo muito, né? Você vai aprender muito até o final do Obscênicos. Você é uma obscênica, né? Já total. falei isso. E então, esse teatro, ele... Por que chama teatro italiano, palco italiano? Boa pergunta. Porque deve ter começado lá, gente. Na Itália? Acho que sim. Bom, a gente vai pesquisar isso, ficar devendo essa resposta. Certo. E tínhamos o teatro grego, que era a arena, né? Então eu acho que E quando meio chega em anfiteatro Roma, também, talvez. Eu um acho teatro- que... Eu tô chutando aqui, mas eu imagino que seja isso, né? Pode ser, mas a gente vai pesquisar isso. Estamos devendo essa definição para vocês. O palco italiano vem com o Renascimento entre os séculos XV e XVI, quando surge a noção de perspectiva. Criou-se um espaço em que permitiu a noção de profundidade. Marco importante foi a inauguração em Veneza, em 1630, do primeiro teatro público de ópera, seguindo estes moldes. Tem como característica a disposição do palco frontal à plateia. E ele começou com o nome de Teatro da Praça, porque o primeiro grupo que ocupou esse teatro era exatamente uma companhia de teatro que chamava-se Teatro da Praça, tinha o Roberto de Cleto, tinha a Calma Murtinho, entre vários outros nomes, e eles foram os primeiros administradores
desse teatro, as primeiras pessoas que ocuparam esse teatro com uma peça infantil. Lembra o nome da O peça? Bobo Bobão. O Bobo Que Bobão. graça. É. Nessa época, os teatros eram obrigados, né, porque era um teatro público. Ele tinha a exigência de a primeira peça ser de autor brasileiro. Que Né? bacana. Então, essa primeira peça foi esse teatro infantil. Como é que era mesmo? Não, Antônio? O Bobo Bobão. O Bobo Por que Bobão. você olha pra mim? Porque eu estou perguntando para você, ué. O Bobo e o Antônio, Bobão. qual é, o Bobo e o Antônio? Bobão, Não Antônio, tem bobão Bobo aí, e o querido. Bobão. É o Bobo e o Bobão. Bobo e o Então, Bobão. Peraí, tem que fazer alto quem é lá. o Bobo e quem é o Bobão aqui. O Cleto foi nosso professor. Cleto Foi foi nosso nosso professor na professor, Escola de Teatro no exatamente. Rio. Né? Exatamente. Um grande professor, eu Foi. adorava a aula Muito dele. legal, era Maravilhoso. muito legal. Não é? E esse teatro veio passando por várias reformas. A gente descobriu aqui na nossa pesquisa que, impressionantemente, no governo Brizola, o governo Brizola fechou o teatro. O teatro ficou abandonado. O teatro ficou tão abandonado que ele passou por um processo de decadência física muito grande, goteiras, iluminação, fiação, parte elétrica. Ele foi ruindo. Ele foi ruindo. E, impressionantemente, no governo Moreira Franco, né, que havia inclusive uma secretaria especial ligada para as questões de teatro, ele promove a primeira grande reforma, né, no Teatro Glaucio Gil. E trocou tudo. Trocou absolutamente tudo. Trocou os tecidos da cadeira, fez rotunda, fez cortina, trocou instalação elétrica, enfim. Essa foi a primeira grande reforma. Depois ele veio a ser reformado de novo na gestão, acho que da Tereza Frota, não era isso? Não, teve o período que o Oderbal ocupou o teatro. Foi depois da Tereza. Não, foi 89 e 90. Exatamente. Com o Centro de Construção e Demolição do Espetáculo. Exatamente. exatamente. Eu participei desse período no início. Nessa época do Centro de Demolição e Construção do Espetáculo, o cenógrafo José Dias também, que foi em parceria com a Derbal, fez também uma reforma estrutural no Glaucio Gil, fazendo com o objetivo que ele se tornasse um espaço para múltiplas linguagens, né? Não ficar só no teatro italiano, aquele teatro, né, frontal. Ele fez um projeto que transformou o palco, adiantava. Você podia fazer teatro de arena, você podia fazer uma estrutura um pouco Tinha mais... arquibancadas móveis. Arquibancadas móveis, podia mudar a arquibancada de lugar e tal. Depois houve uma outra reforma que restituiu a forma original do teatro, que é essa que está aí até hoje. De palco italiano. Voltou Fala, a ser um Glaucio. teatro Não, palco porque italiano. quando a gente fez o Escapino Escapino. lá, ele era arquibancada ainda. Exatamente. É 96. Exatamente. 1996. Exatamente. Ele voltou a esse palco italiano, acho que foi em 97, por aí. E assim está lá. Esse teatro está lá até hoje, com uma programação muito intensa. Dá uma olhada, dá uma procurada. Tem espetáculo, porque acho que todos os dias. tem espetáculo pra De caramba. segunda a Verdade, domingo, de segunda a domingo. Tem oficina de teatro lá Tem também. oficina de oficinas teatro, acontecendo. teatro infantil, enfim, é um teatro... E ele é do lado do metrô. Ainda tem isso, né? Espetacular. Quer dizer, isso pra gente aqui do Rio de Janeiro realmente um facilitador enorme, né? enorme, enorme. Então, esse foi a nossa pincelada, o nosso primeiro História dos Teatros. A gente vai contar alguma história de alguns outros teatros dos nossos próximos obscênicos. A Glaucia Rodrigues, que está aqui ao nosso lado, essa grande atriz, é uma tremenda de uma atriz. Atriz de obrigada. mão cheia, Isso. de corpo cheio, não é só a mão, é todo cheio, é uma loucura. Premiada. Premiadíssima, Mentira, né? gente. Tem Premiada, isso. sim. É verdade. Você sabe que é. Ela sabe que é. A Glaucia, ela veio aqui, ela foi convidada para falar da Companhia de Teatro Limite 151, uma companhia com mais de 25 anos de estrada, importantíssima no cenário teatro carioca e brasileiro, porque não dizer assim, porque viajou muito esse país, né? Exatamente. Mas a gente queria começar, antes de falar da companhia, Glaucia, queria que você falasse de você. Como é que você começou? Por que você começou? Não, e por que você quis ser atriz? Uma coisa é querer fazer teatro, outra coisa que eu acho que é bastante específica, assim, por que quis ser atriz? Você sabe que eu acho que eu quis ser atriz a minha vida inteira, desde que eu me entendo por gente. É engraçado isso, né? Isso é fácil, né? Porque você pega seus filhos, você pega uma galera e fala, não sei o que eu quero ser, né? Então, para mim foi uma coisa super fácil. Então, Sua mãe perguntava para você, o que você vai ser quando crescer? Você minha mãe falava, não perguntava, você quer não. ser atriz? Não. Sabe como eu descobri isso? Num questionário de um livro. Você lembra qual livro? Não. Sabe livro de... eu devia estar no primário, porque
Não, no ginásio. Sabe esses meus filhos chegaram a usar isso. São os livros livro didático, que você responde questionário, seu nome, quantos irmãos, renda familiar, quantas televisões, sabe essas coisas? Sei. No início do livro, o que é que você quer ser quando crescer? Eu escrevi atriz, eu não sabia disso. Engraçado, Que né? engraçado. Isso eu fui Mas descobrir mais você tarde. tinha manifestações assim, por exemplo, você brincava de fazer teatro, você brincava de representar, de dançar, de recitar, enfim. Eu brincava em Vila Isabel, eu nasci em Vila Isabel, eu fiquei até meus 10 anos. Eu lembro que eu brincava de boneca, eu imprensava as minhas bonecas. Eu imprensava na escada e era um drama. Porque lá vinha o assaltante, lá vinha o ladrão que iam roubar. Tinha uma dramaturgia. Era uma tragédia. Eu fazia uma tragédia. Eu era aquela mãe que ia proteger aquelas crianças que iam ser... Era uma tragédia. É atriz. Eu acho. A minha mãe era, vocês conheceram, a minha mãe era uma senhora atriz. E fora o quê, eu era o docinho da mamãe, a caçulinha docinha. Chegava na rua, eu tocava mozaralha. Então, já também era atriz quando subia de volta. Consertava o cabelinho. Aí, então, já era uma... já estava aqui, né? Já estava aí, claro. Falsa? Não, eu era atriz. Enfim. Agora, e a primeira assim, manifestação, assim, a primeira vez que você fez uma coisa assim que se ensaiou, sei lá, um dia, 2 dias, a primeira coisa, a primeira centelha física. Então, aí o que acontece? Com 8 anos, eu fiz prova para o Teatro Municipal, para fazer a escola de danças do Teatro Municipal. Passei e lá fiquei. E no Teatro Municipal, como todas as escolas de dança, tem espetáculo. E no final, só que o espetáculo era no Teatro Municipal. Era incrível. Maravilhoso. E assim, eu depois nas nossas andanças pelo Brasil afora, eu lembro de capturar essa imagem, sabe, de andar pelos teatros e lembrar das, sabe, rotunda, coxia, bambu, e gostar de ver aquilo, sabe, aqueles panos, que eu acho que é a coisa da minha infância mesmo, do municipal, enfim. Aí eu fiz balé dos 8 aos 18, eram 4 horas de aula por dia, era ensaio, então eu saía de casa, sei lá, meio-dia, voltava às 8, aí chegava a época de espetáculo, a minha mãe me tirava da rua porque eu quebrava o braço, quebrava não sei o quê. Então, eu acho que eu me entendi profissional das artes cênicas, que o balé não deixa de ser uma arte cênica, uma arte né? cênica, claro. Muito cedo. Eu gostava disso. Eu gostava de ter parece um motivo, sabe? Você acorda para isso. Minha mãe queria me deixar de castigo, ela falava, vou te tirar do balé. Aí chegou aos 13 anos, que eu acho que o balé clássico ele tem essa questão, ninguém aguenta. É muito... É uma vida dedicada, uma vida de atleta, né? É isso, é atleta. Então, você chega nos 13, 14 anos, que seus interesses, né, são os hormônios, são os interesses. Aquilo tudo eu comecei a achar chato demais. Sim. E não tem jeito, o corpo é uma coisa que eu Aquela aprendi. disciplina militar. Não tem jeito. O corpo não tem jeito. Ficar na ponta dói? Pra burro. E aí você está ali, aí você está com em carne viva, aí a professora fala, bailarina não sente dor. Isso é numa boa, é uma babaquice. Eu acho, é temperamento. Mas você tem que ter um temperamento de um sacrifício que eu acho que eu deixei de ver sentido. Sim. Da minha turma, outro dia eu encontrei várias, aí assim, da minha turma, uma... Por exemplo, quebrou o pé, era maravilhosa, foi para a Alemanha, quebrou o pé, acabou. Acabou a carreira. Acabou. Entendeu? É muito... O atleta é isso, né? É muito ingrato. Tem. A Glaucia falou aqui, só para voltar um pouquinho, Glaucia, ela falou de rotunda, bambolina, coxia, né? Só para explicar um pouquinho para você que não sabe, que não faz teatro, que vai fazer, que está a fim de fazer. Coxia é aquele espaço do palco que não aparece em cena, que não aparece para o público. Assim, a grosso modo, né? Não, que fica nas laterais. Fica nas laterais, então, o espaço do palco que não aparece. Né? Quando os atores saem, quando saem de cena, é de lá que eles entram em cena. O que tampa a visão do público para a coxia são os reguladores, aqueles
aqueles panos laterais, Isso. não é, que vedam essa visão. E a bambolina é aquele que fica em cima, que vai cobrir provavelmente os refletores, que tem mais ou menos essa função. Só para dar um play para a galera, Gláucia. Então, assim, aí eu lembro que quando eu saí da escola de danças, eu ainda continuei, passei para a faculdade de teatro, eu ainda continuei fazendo, e eu encontrei uma professora de balé moderno e ela falava isso, ela falava, você não tem temperamento para o balé clássico. Eu sabia que você ia fazer teatro. É de temperamento. Eu não sei se ela estava falando isso, se ela estava me elogiando ou não. Mas ela me falou isso. Você não tem temperamento. E eu encontrei uma amiga bailarina na Unirio, ela falou, finalmente uma marginal nessa faculdade. Também Olha não só. sei se isso era um elogio, entendeu? Mas o balé clássico, ele tem isso. Sim. Ele tem esse... Tem a coisa do atleta, tem a coisa do... Não estou falando da dança, eu estou falando do balé clássico. Mas eu acredito que isso especificamente. deve ter sido importante para você, que é no sentido dessa vivência de palco no balé, que ela também te dá uma colocada, você começa a entender um pouco mais a relação palco, plateia, se colocar... Sem dúvida. Né, entender como é que é uma luz, como se colocar na luz, a busca do movimento perfeito, Sem a dúvida. busca do gestual, tudo isso é uma coisa que a gente que faz teatro, nós que somos obscênicos, a gente é muito exigido, né? Ah, né? com certeza. Sempre exigido ad infinito em todos os diretores, todas as peças que a gente faz. A gente tem uma exigência dessa coisa do É a movimento. consciência corporal até, Exatamente. né? O E balé, você já largou ele dá na isso. frente da gente E nesse outra sentido. coisa também, eu acho que é a noção de disciplina, né? Porque muitas pessoas acham assim que teatro é bagunça, teatro é mole e tal. E, porra, exige uma disciplina Exatamente. ferrenha, né? E você vindo do balé, quer dizer, eu acho que já Sem veio com dúvida. essa noção de que. Tem. Né, Largou na frente, você largou É. na frente, né? Eu Da tenho, gente é uma que entrou vantagem, em 80, né? você largou na frente. É uma, não sei se... Não sei. É uma de uma certa vantagem, forma, sem sim. dúvida. Porque, por exemplo, quando eu comecei a fazer teatro, quando eu entrei para a faculdade de teatro, você sabia mais de teatro do que eu. Mas é porque eu lia mais teatro que você. Não, você fazia também? Não eu fez? Fiz teatro. Então, eu contei eu essa não digo- história no podcast é, Zero, que eu é. comecei a fazer na faculdade de Física da UER. É. Então, não é uma questão, eu acho que de largar na frente, não. É uma vantagem. É verdade, A Glaucia. consciência corporal é uma vantagem, sem dúvida. Você também largou na frente um certo tempo que você chegou a fazer na EAD? Não, eu lá em fazia. São Paulo? Fazer o quê? Na EAD, Escola Eu de não, Teatro. eu fui não é? reprovado na EAD. Você foi reprovado. Mas, enfim, Fui reprovado. Mas você fez bicho, uma eu não escola de passei. teatro. Ah, você não eu fiz, passou. fiz Célia Helena. Célia Helena. Eu falei isso no Helena, podcast fiz um ano Zero. e meio de teatro lá antes de vir para o Rio de Janeiro, Sim. mas só isso. Mas continua. Não, então, aí o que acontece? Aí no ginásio eu fiz teatro, eu sabia que eu queria ser atriz. Mas a gente é de uma época que ser ator não era lá grandes coisas, né? Ninguém estimulava ninguém, né? Ah, não, meu filho, você tem que ser ator. Não, isso não existia. Isso não existia, né? Então, a gente fazia, e eu lembro que quando eu quis fazer prova para foi uma coisa, eu ia fazer biologia, medicina, sei lá o que eu ia fazer, eu era ótima em português e biologia, péssima no resto, mas a gente tinha vantagem de ter... Como é que era o nome daquilo? NRA. Não é palavra cruzada. Múltipla escolha. Isso, múltipla escolha, porque senão acho que eu não passava, não. Mas Rolou uma sorte. Claro! Aí eu, folheando o coisa lá do Sesc Gran Rio, eu vi que tinha faculdade de teatro, que até então eu não sabia. E aí eu falei, cara, é isso. Você sabe que, assim, as pessoas falavam, mas por que você não faz uma faculdade legal e faz curso de teatro? Porque Nossa, teatro eu ouvi não era muito isso. alternativa, exato. Não, eu contei no programa Zero que eu optei por não fazer faculdade de teatro no início, porque eu estava na fila para me inscrever e eu vi dois caras conversando e um cara falou pro outro assim, pô, mas quem quer fazer teatro não precisa fazer faculdade. Eu falei, realmente, não vou fazer A faculdade. gente Entendeu? já falou isso no podcast Zero, que a gente vai fazer também um especial sobre isso, né? Formação teatral. A formação teatral é necessária, é estritamente necessária, é o único jeito, existe outra forma, isso fica para um próximo, tá? Mas vai lá, Se Glaucia. quiser me convidar, eu tenho minha opinião. Mas, Não, enfim, pode dar sua opinião agora. Eu acho que não. Pois é. O quê? Que não é importante? Não. Que não é Necessário, primordial, essencial. Eu acho não. importante, para mim foi assim, para mim, porque você é onde, não é a faculdade em si, né? É onde você se coloca. É você que se move para ter uma especialização naquilo que você quer. Então, nós fomos alunos assim, né? O Cleto dizia isso, porque eu fiquei.
Então, na minha turma, quando tinha exercício, aí o Cleto... Não, só acho que deixar só uma coisa clara, você ficou. A gente entrou junto, a gente entrou em 1980 e foi uma turma que passou por uma história que a gente vai fazer um programa sobre isso, fomos expulsos da escola, tal, essa coisa toda. Isso uniu muito a turma e essa turma continuou junta durante um bom tempo, né? Mas você passou por uma experiência fantástica que você deixou de nos acompanhar porque você foi trabalhar com Antunes Filho. Né? Depois você voltou para a escola, a gente já estava mais adiantado que você. Isso aí. Agora, é engraçado que, né, porque a gente perde um pouco. Você falou, a gente foi expulso da escola. Não, a gente não foi expulso da escola. A faculdade foi expulsa do prédio. É verdade. Né? Então, assim, aí a gente começou a ter uma história mais política do que artística, né? E aí a gente se uniu pra caramba e virou uma turma. Mas fora isso, o Cleto dizia que a gente era incansável para fazer exercício. E aí, quando a minha turma, depois que eu voltei, falava: quem tem mais exercício? Aí ninguém tinha, eu falava: eu tenho. Aí o Cleto: tá vendo? Glaucinha, ela sempre pensa em vários exercícios. Aí a André falou: claro, ela fica 3 horas no ônibus. Glaucia morava em Bom Sucesso na época que fazia escola de teatro. Ia de Busanca lá pra Urca. Entendeu? 1h30 pra ir, 1h30 pra voltar. Cara, dava Estudou pra pensar muito no ônibus, né? muito. Estudou muito, Li leu muito. muito. Olha, foi uma beleza. É. Não sinto tanta saudade, não, mas assim. Mas foi muito bom. Eu aproveitei bem as 3 horas de ônibus. Enfim, aí eu fui fazer faculdade de teatro por causa, né? Porque eu acho. O seu pai, Eládio Pérez Gonzalez, pai do Antônio, que é professor de música, ele foi definitivo, porque uma vez ele falou assim para mim, afora o balé, ele falou assim: olha, o ator, o nosso instrumento é o corpo. Então, não dá para cair na espórnia, porque eu lembro uma vez, em 84, eu fui ver o desfile das escolas de samba e a gente tinha o espetáculo Corpo Santo. Cheguei lá quase sem voz. E a gente estreou num carnaval. Foi. No Teatro Cacilda Becker. É isso aí. No Cacilda Becker, exatamente. Então, assim, ali eu falei: e agora? E se não tem voz, faz o quê? O ator é assim. E se quebra o pé? O ator não tem o... Eu não sei em outros países, eu estou falando daqui e acho que é essa a nossa realidade. A gente não tem um stand-in, né? Tem uma... Você lembra de um episódio do Eládio? Que é isso mesmo, né? Nosso corpo é nosso instrumento, né? Então, tem uma amiga nossa, atriz também, que chegou e estava rouca, estava perdendo a voz, né? E trabalhava com o Eládio, né? E chegou assim: ô Eládio, eu tô perdendo a voz, tô ficando rouca. O Eládio virou para ela e falou assim: tem feito os exercícios? Ela falou: não. Então foda-se. Maravilhoso. É isso, tem que fazer. A disciplina. Esse cara é o não meu tem pai, jeito. isso dá para O Antônio entender certas coisas que vão ser faladas aqui A no gente quer programa. chamar Minha ele origem aqui. é essa. A gente quer chamar ele aqui, Ah, cara. maravilhoso, É, maravilhoso. O Eládio tem tudo a dizer para não, todo mundo. Maravilhoso. Um conhecimento, assim, universal. O Eládio é uma resistência, né? Artística, Resistência, né? referência, uma coisa assim. Ô, Glaucia, agora, vamos lá, emendando uma coisa na outra, né? Quer dizer, essa passagem, essa vivência da escola de teatro, você saiu para fazer Macunaíma com o Antunes Filho, né? Quer dizer, ganhou um mestrado, podemos dizer assim, né? Não acadêmico, mas dentro da tua vivência, do teu aprendizado teatral. Aí você, não sei se foi isso, eu me lembro, logo depois, nessa transição de saída da faculdade, ou dentro da faculdade ainda não me lembro, você vai contar essa história, você funda a Companhia de Teatro Limite 151. Como é que isso aconteceu? Bom, essa história começa com a prova na Unirio, que era assim, a coisa que eu mais ouvi, vocês devem ter ouvido, que era assim: formem grupos. Formem grupos. Produzam-se. A gente até formou um grupo. Exatamente. Nós nos formamos com o grupo Infinita-Metragem, com a peça Corpo Santo, A Impossibilidade da Santificação, e saímos em excursão com essa peça. E fizemos Cegonha, que Cegonha. Ah, é. Também. Exatamente. Era o infantil do Marido Alvarez. Então, assim, isso foi uma coisa que eu fiquei e que eu acredito. Aí a gente pode ser mais esotérico, a gente pode ser mais maluco, beleza? Que assim, eu acho que a gente sozinho não vai a lugar nenhum.
Então, eu Em acho teatro que... você não faz sozinho, né? procura. Você pode fazer uma metáfora por aí. Exatamente. Mesmo um monólogo, se fazendo monólogo, você não está sozinho. Não. Você precisa do cara da luz, do cara do som, você precisa do diretor. Enfim, você precisa, no mínimo, do público para estar ali. Exatamente. Então, assim, eu não acredito... Olha, eu tenho filhos gêmeos. E os filhos gêmeos parece que vieram reforçar isso, que assim, ninguém está sozinho. Não está, eu não acredito nisso. Ninguém larga a mão de ninguém. Não, ninguém solta a mão de ninguém, é verdade. Ah, a gota do oceano, aquelas coisas todas. Então, aí eu levei isso muito a sério. Formem grupos. E nós formamos, antes do Infinita Metragem... Ainda do na Limite, faculdade. nós formamos o Infinita Infinita Metragem. Metragem. Metragem ainda na faculdade, no Por quê? último ano de faculdade. A Limite, ela tem uma origem no Infinita Metragem, que tem o Marcelo. Marcelo de Barreto Ah, é fez curso de verdade. direção teatral junto com a gente, se formou junto com a gente e ele dirigiu o Corpo Santo. o Corpo Santo, que foi esse espetáculo dessa companhia que a gente fundou dentro da universidade, da Unirio, e Isso. Então, eles saíram, eu fiquei. O Marcelo, ele foi muito... eu fiz a prova... Eu e Antônio fizemos a prova de direção dele, o Marcelo se formou em direção. Eu fiquei muito amiga do Marcelo. Então, a gente teve o Infinita Metragem. Quando eu fui fazer Macunaíma, Antônio fez o teste comigo para entrar em Macunaíma. Porque a gente... Era a prova do Marcelo, inclusive, né? A gente foi! Exatamente. Pode crer. E aí foi uma coisa super legal, que eu estava chegando da praia, a Lígia Cortez ligou, falou, Gláucia, o que você está fazendo? Eu falei, chegando da praia, vem para cá agora que uma atriz saiu e o Antônio já ligou para o tablado, vem para cá. Cheguei lá, falei com o Antônio, a gente chegou... Aí o Antunes, eu fui a primeira a chegar. Aí a gente fez a cena do Quando as Máquinas Param. Aí ele improvisa aí, eu nem lembro. Improvisa, faz isso, faz aquilo. Aí ele falou assim, agora vem aqui no camarim, tira a roupa. Aí eu... meu Deus do céu. Aí ele falou... Não, só para explicar. Eu vou explicar, inclusive. Ah, bom, então porque explica ele me tudo explicou na hora. É. Nenhum assédio, Ele não. também era obscênico. Ele falou, não, aí eu tirei, aí ele falou assim, não, porque você já assistiu a peça. Eu falei, claro. Ele falou, pois é, tem nu, então eu Muito não nu, gostaria... vocês ficavam no muito... tempo todo. E ele falou, eu não gostaria que fosse uma coisa, sei lá, vai que você tem não sei, enfim, é uma questão estética, porque o teatro é também estética, Claro, né? A arte claro. tem a estética. E aí ele falou, você tem carteira de trabalho? Não, tira. Você tem passaporte? Não, tira. Toma aqui. Era o texto, era tirar a roupa, Macunaíma, tirar passaporte, tirar a carteira de trabalho, era tudo. Exatamente. Aí me deu o texto, que era Macunaíma, era o Beijo no Asfalto, porque também tinha uma montagem do Nelson. Aí ele falou, amanhã, às 8 horas da manhã, aqui. Eu fui para casa, foi uma gritaria, foi uma loucura, aquilo tudo, porque a minha mãe descobriu que era nu, e aí era coisa, eu sabia que você ia sair do balé e ia dar nisso. Aí o meu irmão falava, você vai acabar fazendo a dama do lotação. Eu falava, Deus te ouça. Olha, aquilo foi um reboliço, foi um furdunço. Eu sei que no dia seguinte eu estava lá, às 8 horas da manhã, ensaiei até meio-dia o Nelson, almocei, de 1 às 7 eu ensaiei Macunaíma e estreiei. Tá, mas aí volta pro nascedouro do Do Limite. grupo, exatamente. Nossa, fui longe. Quando eu voltei de Macunaíma, eu voltei para a escola. Vocês já tinham seguido, um ano depois. Depois eu tranquei também, porque a gente saiu excursionando com Infinita Metragem. Um Eu Corpo Santo, tranquei 3 mais meses um de ano. show. Tranquei mais um ano. E aí eu fiquei com o Marcelo como referência. Nós fizemos o Infinita Metragem, nós montamos o Corpo Santo, e o Marcelo me chamou você também, Antônio, para dar a gente foi dar aula no Princesa Isabel. Ah, é verdade. No Princesa Isabel, eu dava aula de corpo, você dava aula de voz e ele de interpretação. Aí ele foi chamado para fazer um infantil com a Vicentina Novelli. Me levou como assistente de direção e você não sei por que não foi. Não lembro disso. Porque né? aí, nesse infantil, ele levou Cris D'Amato, que era uma aluna do Princesa Isabel. Hoje, diretora de cinema. Isso. Né? Dirigiu o de SOS televisão. Mulheres ao Mar, acabou de dirigir os Parsas. As Passas, Botou diretora uma dos foto Passas. lá, 1 milhão.
Já fez 1 milhão de espectadores. 1 milhão de espectadores. Maravilhosa, maravilhosa. Cris arrasa, Cris D'Amato. Então, fomos para essa companhia de infantil. Marcelo levou eu, Cris e Glaucio. Mas o Glaucio, enfim, não virou a limite. Lá, eu conheci Edmundo. Edmundo Lippe, Isso. ator, produtor. E Wagner, e Marcelo também levou o Wagner. Da Wagner música. Campos, músico formado, ele é formado na Escola de Unirio. Música também Isso, da Unirio. também na nossa Exatamente, época. da nossa Exatamente. época. Exatamente. Aí, o que aconteceu? Fizemos o infantil, que foi um Sonhatos de Monteiro, um sonho de Lobato, que era lindo. E ali, eu, Marcelo, Edmundo, Cris e Wagner decidimos montar a Limite 151. Porque a gente saiu do Monteiro Lobato, que era uma produção da Vicentina, e a gente pegou essa produção e estreou em outro lugar e decidiu fazer Don Quixote. Que é, assim, é a peça 1, vamos dizer assim, na companhia, Don como Quixote. companhia. Don Exatamente. Quixote já se chamava Limite, porque os 151, Sonhatos não tinham o nome de não. companhia Limite 151 apresenta. Exatamente. Já o Don Quixote. o Don Quixote tinha... O Don Quixote não era com o Almir? Exatamente, o Almir exatamente. Martins, que foi Olha, da nossa que turma nosso também, colega que e também foi da fazia Infinita corrupção. Metragem, Exatamente. não é? Então, Agora, Glauber, por que esse nome, Limite 151? é muito engraçado, porque a gente se reunia na casa do Edmundo, que era na Henrique Dumont 151. E a gente se reunia. No início também tinha, sabe quem? Teresa Briggs. Sim, Olha. Teresa Teresa Briggs Briggs, Novaes, é diretora de teatro também, mora em Londres. Eu fiz com ela dirigiu aqui no Brasil Memórias Póstumas de Brás Cubas. Maravilhosa, é. Então, mas a Teresa, quando a gente montou o Don Quixote e posterior os Sete Gatinhos, ela saiu. Então, ela participava de algumas reuniões, mas ela não, a pedra fundamental. Mas ela então o núcleo estava formado. Esse Isso. núcleo era o Marcelo de Barreto, o Edmundo Lippe, o Wagner Campos, você E a Cris D'Amato. Isso. Né? Isso e com aquele bando de atores convidados que o elenco do Don Sempre. Quixote era grande, né? Era grande, Era era grande, grande, né? era. Pois Tinha... é. Eu Vocês falei fizeram aqui... um teatro de arena, não foi? Foi. Eu fui E Copacabana. vi lá. Vila Lobos É. também, não? No Teatro Vila Não, Lobos. o Don Quixote foi o Sonhatos. O Sonhados é que foi. No Vila Lobos. E essa característica que a gente falou aqui no início do nosso Obscenos, Glaucia, é essa Não é cara, porque Obscenos. geralmente a companhia de teatro tem um núcleo assim, e funciona sempre dessa forma, né? A Limite, ela tem uma característica diferente, né? Que tem esse núcleo que basicamente que tem faz as propostas, as peças, discute que peça montar, mas não tem um diretor fixo, não tem um elenco fixo. É isso mesmo? Como é que é isso? Então, Você entende que essa diferença, que essa é uma característica da companhia? entendo. Olha, o que acontece? O Limite veio do filme do Mário Peixoto. Sim. O Limite. Era A Paixão do Marcelo. Marcelo juntou adorava com esse filme. É, porque você estava Limite, falando né? justamente do nome, que era da exatamente. Henrique Dumont, 151. Que era um 51. E o limite então, o do- Marcelo... Opa, caiu minha água. O Marcelo gostava do nome do filme, Limite, então virou Limite 151. Essa é a origem do nome. Tem gente que fala que a gente é um 71. A gente ri, mas tudo bem. Aí, bom, o que acontece? A característica. Marcelo era o diretor. Eu, Cris e Edmundo, os atores. E Wagner, o músico. Isso não se sustenta. Eu acho que todas as companhias passaram por isso, né, Fernanda? Tem um núcleo, mas, né, você não vai ficar fazendo... Você vai escrever peça só para aqueles atores? Não. Sim. Né? Então, você tinha o Marcelo, que era o diretor, e você fica engraçado, gente. Será que eu estou trocando? Por quê? O Cláudio dirigiu o Don Quixote. Foi. É Foi o verdade. Cláudio. Então, É talvez verdade. Cláudio Torres de Gonzaga. Então, um é o dos ícones do contrário. stand-up comedy hoje, enfim. Então, a inauguração é com os Sete Gatinhos. Porque Que aí aí- o Marcelo foi fazer televisão. Exatamente. Exatamente. É isso aí. Marcelo foi fazer televisão, foi dirigir televisão. E desde então, quer dizer, assim, uma horda de atores passaram pela companhia. muito, Você tem ideia, você tem uma dimensão de quantos Não. atores? Não, 100.
Ou mais. Ou mais, né? Porque a gente tem elenco de... O Alto da Compadecida é 12, são 12 no elenco. Fora mas os que são as Exatamente. substituições, né? Exatamente. Eu me lembro Porque uma a gente- característica, desculpa só, uma característica dos espetáculos de vocês é que eles ficam muito tempo em cartaz. Né? Então, os elencos vão 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 trocando, claro. Vamos. né? A gente fez nós todos fizemos o Avarento, né? Eu fiz também na companhia, no Limite 151. Eu me lembro que uma vez a gente fez uma conta, né? Numa dessas viagens, a gente fez uma conta, mais de 60 atores passaram pelo Avarento. É isso aí. Nossa. Exatamente. Só pelo Avarento. O Avarento ficou 5 quantos anos em personagens cartaz. tinha no Avarento? Eram Acho que uns 10 15. personagens, uma coisa assim. 10. Não me lembro. Eu acho que 10. 10. É, eu acho que nós viajávamos em 13. Assim, porque aí é 13, companhia 14, toda. camarim, Porque aí tem etc. exato, administração, operador de luz, então eu acho que nós éramos 10. essa coisa assim também, né, que a companhia é muito interessante nesse sentido, que a companhia também trabalhou com grandes atores, com grandes nomes do teatro brasileiro, né, Glaucia? Sabe de uma coisa assim? Eu acho. Aí a gente falou da formação de teatro, né? Eu aprendo com o outro. O cara que está comigo. Eu costumo dizer que a formação do ator é infinita, ela não termina nunca. É isso aí. Ela não termina nunca. O Não, a ator. gente não para nunca de aprender. Nunca de isso aprender aí. e nunca de estudar. O ator é aquele profissional. Você que está começando, você está ligado que quer fazer, fica ligado nisso, hein? O ator é aquele profissional que não para de estudar nunca. É isso aí. Nunca. E estudar não passa não só pela leitura, pelo estudo, pela coisa teórica também, como pelo observar, pelo de ver. Eu me lembro que quando a gente estreou o Avarento, eu acho que o Avarento ficou 5 anos em cartaz, Foi. né? Eu me lembro que os três primeiros 6 meses de temporada, eu não saía da coxia, que eu ficava olhando o Jorge Doria, que era um dos maiores atores que esse país já teve, né? Porque era uma coisa assim, era no sentido de, primeiro, de fascínio, né? E também vai assim, caramba, que tempo é esse que ele tem? Como é que ele faz? É né? isso Então, aí, claro. Então, assim, olha, se a gente vai falar desse, por exemplo, então, aí, quem pode, você vai escalar, é sempre o ideal. Quem é que é a cara desse personagem? Então, eu trabalhei com Leonardo Vilar. olha só, Assim, Everton de Castro. André Vale. André Vale. Nossa, Gente, Edwin olha, Giovenazzi. Edwin Giovenazzi. Edwin Giovenazzi. E eu vou dizer, Tereza Maio, Amélia Bittencourt, A gente Pedro vai Mário. chamar a Terezinha aqui, a Tereza Maio aqui. Pelo Tem que amor de chamar. gente, o que A gente é vai chamar Tereza ela aqui. Maio? É uma coisa. Tereza Maio Essa eu trabalhei, tive felicidade de fazer a história que a Tereza tem, gente, a história de vida. O Brasini é quem inventou Brasini, o ponto. Mário Brasini. Eletrônico? Foi marido, né? Já faleceu, trabalhou muito tempo na TV TV, pública, na rádio também, e é um dos criadores do ponto eletrônico. Ele é o criador. criador do não ponto registrou eletrônico. porque a ditadura tem, não deixou. E tem peça, pois é, ele foi caçado pela ditadura e tem peça escrita também, Tem. ele é dramaturgo também. Tem. Desculpa, só É. para É isso, só pra não, dar uma alô ótimo. pra galera. E da Gomes também, E não da foi? Gomes, E da Jaqueline Gomes, Lorenz. Jaqueline meu Deus do céu. Lorenz. Elcio Romar. Ei, meu Deus do céu, vamos lá. Antônio Gonzalez. É Gustavo Ottoni. Olha, esse aí. períodos Duaia negros, Assunção. É verdade. Períodos negros da Limite. Nilvan 151. Santos. Exatamente. Gente, o que é Nilvan? Funkadelic. O Funkadelic, criatura isso aí. Funkadelic. Muitos atores, né? O Glaucio Gomes também. Glaucio, um ator Telmo fenomenal. Fernandes. Telmo Fernandes. Gente, olha, André Matos. Matos. Sabe, atores que estão aí bombando, né? Que estão. E assim, Carlos Alberto. Carlos Alberto. Sete Gatinhos, Carlos Isolda Alberto, olha, Cresta. se liga aí, você que é mais velho, Carlos Alberto, a gente está falando do Carlos Alberto, daquele Carlos Alberto que fez Bravo, fazia o Maestro, foi galã da Globo Isso. nos anos 60, foi casado com a Ioná Magalhães, fazia aquele olha, casal, Carlos Alberto Eu e não sei Ioná se eles Magalhães. foram casados. Não sei se foram casados. Não, moraram assim. casados Mas olha também, aqui, pra você ter uma ideia do Carlos fazia o Alberto. Noronha, né? Ele fazia o Noronha. No Sete O Gatinhos. Carlos Alberto, parou um voo, 10 horas da noite, foi cancelado um voo por causa do último capítulo de uma novela aí, que eu não sei se era Shake de H, não sei qual era. Mas fez o Foi Shake de cancelado H de novela. o voo. 2, Carlos Alberto e Ioná Magalhães são revistinha de sacanagem do Zéfiro. Ah, é? Ele me Olha,
Olha, Olha que maravilha. O Sérgio D'Amico tá lá, ó, rindo pra caramba lá, nível lá de no pessoa. nosso aquário. Ô, Olha. Sérgio, Olha não o edita, a gente nível. não corta isso não, isso vai valer. Tem que valer. Pô. Gláucia Rodrigues. Olha, sabe qual Cultura era a Olha só, revistinha? acabamos de inaugurar mais um quadro aqui no nosso podcast, entendeu? Que é a fofoca do teatro, entendeu? Quem mais já foi personagem de Carlos Zéfiro, né? Pois é. Ah, de ator, assim, É. com essa Era importância. Carlos Roberto e Yaya Magalhães. Olha que maravilha para. isso, Olha. gente. Para. Gente, olha só, um Isso é prêmio para quem espetacular. conseguir, quem trouxer aqui no LRS2, um exemplar dessa revista do Carlos Zéfiro. E Serginho, fica ligado, que agora vai aparecer aqui no estúdio. Ô, João Pedro D'Amico, você não tem idade para ver essas coisas. Mas, Gláucia, que coisa incrível. Carlos Alberto, eu trabalhei com o Rômulo Orantes, Romulo Arantes. Ovidio Abreu, Flávia Monteiro. Flavinha Monteiro. Ai, gente, não tem mais nome. É um manancial. Fábio Junqueira. Fábio Junqueira. Junqueira, olha só. Olha, Exatamente. isso é o nosso tesouro. Armando Babaioff. Armando Babaioff, que tá aí. Babaioff, no Santo e a Porca, foi um aprendizado. Hoje é Baba- galã, é protagonista da novela Bom Sucesso. Não sabia. Faz o grande vilão, um grande protagonista. E o Armando Babaioff é produtor e protagonista também de um dos maiores sucessos da história do Espetacular. teatro brasileiro contemporâneo, que é o Tom, Tom na Fazenda. Vocês viram? Eu vi. Gente, é eu vi, maravilhoso. Eu vi maravilhoso. umas É 3 vezes incrível, é aquilo. incrível. Vale a É pena. espetacular. E o Baba, ele parava o ensaio, falava, porque ele desconstruía o personagem dele, montava, é o Santa e a Porca, do Ariano Suassuna. E ele fazia, o personagem dele fazia um personagem. Então ele parava para estudar. Eu olhava aquilo e eu falava, gente, que primor. É. Ele é um cara, primor. ele é um cara diferenciado. Ele é um Ele cara, ele é um cara diferenciado, ele Baba. é. Vamos tentar chamar ele aqui também uma hora. Chame, Vou ele é chamar. maravilhoso. Ele é um cara muito bacana. Agora, Glaucio, quer dizer, se você lembrar de mais algum ator assim, né? Vamos Claro, falando, pode vamos falar. falando. Mas eu queria que você falasse dos diretores. Dos Então. grandes diretores que passaram pela Companhia Limite 151. Então, o que aconteceu com a gente? O Marcelo, que era o nosso diretor, foi fazer novela. Foi fazer novela e aí a gente... Bom, então é isso que nós temos, vamos convidar diretores. Convidamos o Cláudio Torres Gonzaga, que é... Inúmeras olha, Também é formado na Formado pela Unirio, da Unirio, nossa época. Formado em direção. Um ano depois, mas... Não, ele formou em cenografia. Olha só. É. Porque ele já ele se formou em dirigia na época. Já, Ele já dirigia. A formação do Cláudio, eu acho que é o Paulo Reis, não é? Do pessoal do Despertar da Isso, Primavera. Não, era não, anterior, era Marx Mello. Ele tinha do um Max grupo, Mello. Max Mello foi uma exatamente. companhia Na de teatro também dos anos verdade, 80. ele fez um curso com aquele Ariel Coelho, Sim. que era um outro ator Com a Gilda monstro. Guilhom, eu fiz Isso, um curso também exatamente. onde eu conheci. e tal. Exatamente. Então, o Cláudio dirigiu com a gente A Comédia dos Erros, do Shakespeare, e O Mercador de Veneza, que você não Eu fez fiz o a Mercador. comédia. A comédia eu não fiz. É. Fiz o Mercador Mas de Veneza. Antônio fez os dois. Fiz os dois. Bom, aí, comédia 93, Sueli 94. Sueli Franco, Franco. porra. esqueci de Ai, Fazia meu a Comédia Deus, dos que Erros. maravilha. É. Bem-vindo Siqueira Maravilhosa. trabalhou com a companhia também. Cláudio Cavalcante. Cláudio Cavalcante, Olha, Tunico Pereira. Tunico Pereira. Meu Deus, como Ai, esquecer do meu Deus. Tunicão. Não, inesquecível. Inesquecível. Tunico de jeito nenhum. Inesquecível. O Tunico, Nedira Campos. Nedira Campos. Jaqueline Brandão. Jaqueline. Janaína Prado. Gente, Osmar Prado. Osmar não foi com a companhia. Não foi com a companhia? Não. O Osmar foi... O Edmundo Ah, era a tem direção uma do Edmundo, mas que não produção era. do Edmundo... Ah, mas Produção, não era. Edmundo tem uma outra produtora chamada Júpiter Vídeo, Exatamente. que ele montou Ele junto montou com com o Fábio. Isso, é. Então, aí a gente tem o Cláudio, que dirigiu a comédia O Mercador. Em 94, a gente chamou o Vinhati, Roberto Vinhati. para dirigir A Margem da Vida. Ah, Camila Tênis- Amado. Camila Amado. Olha que maravilha. Camila Olha só, Amado. Camila Amado. Camila Amado. Então, estamos com Camila Amado em A Margem da Vida. Rubens Caribé fez. Rubens Caribé. A Camila Amado é uma das mulheres mais admiráveis que eu conheço. Porque a Camila, ela tem um engajamento, a Camila fez coisas na vida dela, ela tem um engajamento de cidadã
Ela é linda. Quando acontece alguma coisa, ela faz uma convocação assim no Face. Eu tenho vontade de sair correndo atrás. É incrível. Vamos lá na maré proteger a mãe. É tão bonito. Ela intervém mesmo, ela intervém. É lindo de morrer. Eu acho a Camila... Nossa. Quem sabe a gente não chama ela aqui também uma hora. É, eu acho. Mas a Grande gente está falando atriz. de diretores. Os Então, grandes diretores. os Roberto grandes- Vignati Roberto dirigiu Vignati. A Margem da Vida. Depois nós tivemos o João Bittencourt, que dirigiu o Escapino. O João Bittencourt dirigiu com a O gente Escapino, As o Malandragens de Avarento. Escapino, o Avarento. Acho que só. Só, né? É, acho que sim. A gente teve Zé Henrique Moreira, que dirigiu O Olho Azul da Falecida. E as eruditas. E as Eruditas. Sidney Cruz. Sidney trabalha. Eu acho que foi o que mais trabalhou com a gente. O Sidney dirigiu qual? Ele Não dirigiu foi o Olho Azul? o primeiro, O Olho Azul. Ah, o primeiro, O primeiro porque esse eu que fiz. era com Heleno Prestes. Heleno Exatamente. Prestes. Você fez. Eu fiz. É, Mas vocês remontaram de novo? Remontamos E aí depois. com direção do Zé Henrique? com direção do Zé Henrique. Em São Paulo, quem fazia o Truscat era o Genésio de Bar. Olha que grande maravilha. ator. Genésio. Incrível, muito bom. E depois aqui no Rio, quem fez foi Tuca Andrada. Tuca Andrada. A Outro gente assim, maravilhoso. pois é. Rafael Canedo. a gente Outro trabalhou. maravilhoso que trabalhou É. na companhia. Suzana Faini. Susana Faini. Lute Nossa. Ferreira. Eu me Tem- dei e bem. você também dirigiu na companhia? Dirigi? Você dirigiu. Meu Deus do céu, cara. Ela Olha é aqui. mentora da companhia. É tanta produtora, coisa que ele atriz da esquece que companhia ela fez. e é Então, por quê? Aquela Porque peça maravilhosa da escola. não é da companhia. É do Não é da Edmundo. companhia. Ah, era a produção do Edmundo. Achei que era Era. da companhia. Que cara. é muito o legal. Fazendo História. Fazendo Fazendo história. História. Nossa, Com peça Xando maravilhosa. Xando e Graça. Mohamed. Mohamed também Mohamed fez Rafus. As Eruditas. Sim. Não, e tem outro, João Camargo. que é bom ator, é galã também, agora até saiu da Globo. Ah, pô. o Pigossi. Pigossi. Ah, o Marquinhos Marco Pigossi, que Pigossi. fez o Alto da Compadecida, É. meu E fazia companheiro muito bem, Chicó fazia fazia muito muito bem. Exatamente. Exato. Ah, o Marquinhos Pigossi fez o Olho Azul lá em São Paulo, com Exatamente. o Genésio. Tá, mas Olha, aí, legal. voltando aos diretores, vou insistir nessa. Quem Então. mais diretor que trabalhou? João Bittencourt, Sidney Cruz, que trabalhou bastante, dirigiu bastante. A Zé Ângela Henrique Leite Moreira, Lopes. Ângela Leite Lopes, que dirigiu Frankenstein. Eu acho que só, porque eu estava falando, o Zé Renato, ele dirigiu O Herói do Mundo Ocidental comigo, mas não era da companhia. Sei. Não foi da companhia, foi do Luca Rodrigues, da companhia do Luca Rodrigues. E depois, João Bittencourt, Jaqueline Lawrence. Dirigiu também, Dirigiu o dirigiu. Doente Doente Imaginário. Imaginário. Eu dirigi, junto com o Wagner, a nossa última peça, O Casamento Suspeitoso, do Ariano Suassuna. Sei. Eu dividi com o Wagner a direção. Quem dirigiu Teresa Racan? Ai, gente... Foi João Fonseca. João Fonseca, pelo amor de Deus. Porca Santa também, Porca. imagina. Imagina, grande diretor também. Nossa, João Grande Fonseca, diretor. maravilhoso. Que doce de pessoa. Que, Muito bom nossa, diretor. muito bom diretor. Ele deu um olhar para o Thérèse que a gente não tinha. Ele botou o fantasma. Então, assim, isso deu um outro olhar para o espetáculo. E isso foi ideia dele. Maravilhoso. Agora, o E Glaucio... você dirigiu, tem um psicanalista na minha cama também, não É, foi? mesmo, Sim. é verdade. Solange dirigi Badim. com Solange Solange Badim, Badim, pelo amor de poxa, Deus. Vocês Maravilhoso, viram? eu vi. Vi. Ah, que espetáculo, Espetáculo, aquilo, gente. espetáculo. O Maridão A na Solange, contramão o de quem Maridão era? Mas era da do- companhia, não? era Era do do Edmundo. Edmundo. Era do Edmundo. Assim como o psicanalista. Eu acho que o psicanalista com a Solange, que atriz, gente. Atriz incrível. Que atriz. Era uma atriz completa, né? É. Ela cantava, Cantava, dançava, dançava, tudo. representava comédia, Comédia, drama, qualquer coisa. drama, tragédia. Mas Solange, voltando a essa questão da companhia, Gláucia, como é que está sendo esse momento hoje da companhia? A gente sabe que a gente está numa batalha aí, né? A gente está passando por uma tempestade assim... que não é num copo d'água. Que não é né? nada, não, pelo amor de Pelo Deus. É uma contrário. coisa É um assim momento bem... trágico, É um momento eu diria. trágico. É, Como, bastante difícil. como que está a companhia nesse momento? O que aconteceu, o que está acontecendo? O que acontece? Nós sempre tivemos... O que é a produção, ela tem uma característica... Com a gente foi assim. Você vai fazendo elos, você vai fazendo amigos, tanto na direção, na atuação, na cenografia, na produção. Em algum momento, você começa a ser
vocês têm algum espetáculo? Você começa a ser perguntado por teatros. Ah, tem furo de pauta. Vocês estão com alguns? Porque a Por gente isso de tem... remontar muitas Exatamente. coisas, né? Porque a gente tem o repertório, a gente tem o figurino, a gente tem a direção, a gente tem o espetáculo. Então, teatros ligam pra gente. Ah, vocês têm... Vem cá, tem com furo de pauta. Produtores também faziam isso, né? Produtores no sentido de grana, né? Olha, está sobrando um não sei o que do ISS. Vocês, porque aí é mais barato, está montado, tá montado. está dirigido, o grande gasto você já fez. Então, atualmente, não rola nada. Nada. Teatro, porque aí a gente já começou a pensar... 2019, Não fizemos nada. nada. Foi o primeiro ano da companhia que a companhia não fez nada, Glaucia? Na verdade, foi 2018. Então, 2019 foi o segundo. segundo, Não meu fizemos Deus do céu. nada. Quer dizer, 25 anos de companhia e Mais tem até. E tem um 28 hiato aí anos. de 2 anos. Quer dizer, isso é uma coisa trágica. É A gente, trágico. quantos atores que a gente falou aqui, Nossa. nesse manancial de atores, diretores, você vê uma companhia desse porte, que abriga, que agrega tanta gente, imagina só, esse volume, essa tanta gente, sem essa companhia. Sem esse espaço. trabalho, sem esse espaço emprego. de trabalho. É isso. Que não é só os atores, não. Quer dizer, a camareira, isso. contra-regra, Cenotécnico, iluminador, operador de cenotécnico, luz, operador de luz, eletricista, bilheteiro, né, É uma costureira, cadeia, é uma cadeia produtiva. Quem faz a costureira, quem prega os adereços, é uma cadeia de produção fazendo de, no mínimo, sempre 30 pessoas. O que você acha dessa galera que diz que a gente mama nas tetas da Lei Rouanet? Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente está num tempo que eu não acho ruim, apesar de estarmos trágicos. Você não acha ruim? Serginho, socorre, toca um negocinho aí, qualquer coisa. Porque ele Exatamente, tem uma Sabe por buzina quê? pra- Eu Não, tenho não, um vai, quê, eu veja, quero eu te tenho um ouvir, quê fala. de poliana, que é assim. O fascismo, ele só é combatido se ele aparece. Porque a gente conhece essa galera há muito tempo. Minhoca na Eles cabeça. estão nos esgotos há muito tempo. E agora abriram o portal do É inferno. isso aí. Mas eles têm que subir. Para saber Você, quem é. como é que você mata o mosquito? Quando ele está aqui mordendo a sua perna, você não consegue. Ele sobe, você mata o mosquito. Eu acho que esse cara, que eu me recuso a falar o Não, nome... não precisa, não precisa, não. Todo mundo sabe que Esse cara, ele mama nas tetas do governo há 30 anos. É verdade. Ele só foi denunciado, ele e sua família, agora. Agora, porque até então a gente fala... E não, ele é fanfarrão. Ele fala isso que é de brincadeira. Não é de brincadeira, não. E há muito tempo, ele fala há muito Agora, tempo. ele fala há 30 anos. E é agora que a popularidade dele caiu. Agora. Agora. Porque, pelo amor de Deus, se não caísse também, né? Mas- Agora vai ser só, mas a gente tá gravando esse programa no dia 20 de dezembro de 2019, só para a galera saber que agora é isso. Aham, pois é. Vai que quando Agora, ele for também, ao ar vamos tenha ser acontecido sinceros. alguma coisa. Agora, vamos ser sinceros. O Pedro, meu filho mais velho, ele me disse, quando aconteceu isso tudo, eu falava, meu Deus, eu só pensava, esse homem vai matar muito índio, ele vai matar muita gente, eu só pensava nisso. E o meu filho me falou uma coisa muito interessante que ele falou. Esse nível de conservadorismo e reação que a sociedade apresentou é porque a gente andou muito. É física, é a lei da física. Se a reação está deste tamanho, é porque a ação foi senoide, muito... Foi muito... E foi mesmo. Pela primeira vez, nós tivemos 58% de negros numa faculdade pública. Pela primeira vez, tiramos 30 e tantos milhões da linha da miséria. Então, essa onda contrária, ela é grande porque nós avançamos pra caramba. É verdade. Eu posso estar sendo poliana. E acho físico, também... Toda ação corresponde a uma reação igual ao É contrário, isso aí, né? é a lei da física. o Newton Então, eu acho o seguinte, eu ouço essa galerinha, né? Bandido bom é bandido morto, mamadores de teta, porque eu ouvi assim, ué, tia, acabou, tá no churrasco, vou sair, vou trabalhar. Ué, você trabalha? Eu faço teatro. Mas teatro não é trabalho. Isso é o quê? Isso é educação do país. Você faz o quê? Eu faço teatro. Tá, mas você trabalha em quê? É isso aí. Eu cansei de escutar isso, né? Ô, Glaucio, vem cá. E qual é o papel, como o teatro tem que se posicionar em relação a isso?
Eu acho. O teatro, estou falando nós, profissionais de teatro, as companhias de nós teatro. resistindo. Nós Como você resistindo, se nós obscênicos, entendeu? Porque, na verdade, esse podcast aqui, na verdade, também é uma reação. É uma reação, é uma tomada de posição. Só o fato de ele existir já é uma tomada de claro. posição. Exatamente, É o fato claro. dele existir já é uma Só a tomada de gente está posição. aqui falando. Mas estamos aqui não é por causa da crise também? Claro. Bom, mas crise eu acho que a humanidade, né, a arte, de uma maneira geral, é uma resposta a uma crise. Né? Claro, isso aí. Se está tudo certo, quer dizer, não tem motivação. Você vai fazer musiquinha para dormir. O belo, vai ficar só Se o não belo. morrêssemos, entendeu? não precisávamos Exatamente, da porra. arte. Entendeu? A arte é uma necessidade, assim, é um inconformismo. É isso aí. Você está inconformado com alguma coisa, você quer mudar. Né? Eu vi uma expressão, eu acho que é do Chekhov, que eu achei muito Anton interessante. Chekhov, Que é grande autor de teatro. é um autor russo, né? Que dizia assim, que os atores eles são perturbadores do presente e arquitetos do futuro. Nossa, Olha Não é que bonito lindo. isso? Que lindo. Nossa! Merecia até ser um minhoca na cabeça. Né? Mas Que lindo. Entendeu? É perturbar, porque você vai perturbar porque você está vendo que a coisa ali não está legal. Então você vai jogar lenha na fogueira para mexer nesse caldo aí, para transformar alguma coisa, perturba e depois... E grandes dramaturgias, que falam grandes peças, surgiram em grandes momentos de crise. Por exemplo, eu tenho lido algumas peças do Oduvaldo Viana Filho, do Vianinha, né? Sim. O Vianinha, as peças dos anos 60 do Vianinha no meio, sabe? As 5 aparecendo, que são textos brilhantes, são textos incríveis. Não é? Quer dizer, A gente resiste. A gente resiste. Você sabe que eu, assim, a gente está andando, né? A gente está aí, a vida está aí, estamos bem pra caramba, estamos vivos, né? Quero ficar bem velhinha. Então, assim, só que, né, eu acho que essa bola de hormônios, os hormônios vão baixando, assim. Então, aí eu tive uma fase, assim, meio... uma melancolia, um não sei o quê. Sabe o que me salva? É ir ao cinema. É ir a uma exposição. E é o teatro. É o teatro. A gente não, eu ia tem falar, muita gente né? falando isso, né? Arte. Uma o que forma me de resistir salva é você ir, é você ver. É você ver sabe o que é você ver? É você ver o que o homem é capaz de fazer. Não, eu acho lindo, montanha, árvore, adoro flor, adoro natureza, acho tudo lindo. Mas quando você vê o que o homem é capaz de fazer, isso te tira isso te tira desse estágio da morte, sabe? A morte no sentido... A morte é ótima, porque existir aqui sempre, pelo amor de Deus, não vai dar. Tem que dar lugar para os outros, né? Mas, assim, esse sentimento da finitude, só a arte. É verdade. Ô, Glaucio, sabe uma coisa? A gente está com uns 50 minutos. Esse podcast podia durar até o carnaval, né? Mas você sabe que você é a atriz que eu mais trabalhei na vida, né? Que eu mais fiz peças na vida, que eu mais contracenei na vida, né? E isso para mim, é um motivo de orgulho muito grande, né? Para mim também. E você... nessa tua trajetória, o que você quer agora? O que você pensa? Se você pudesse... vamos supor, você tem todo um meio de produção, uma suposição, uma hipótese, né? A toda a condição, todas as ferramentas de produção. O que você faria agora, você sabe? Você tem ideia? Eu confesso... Pensa agora, assim, o que você faria agora? Teu primeiro tesão estético, cênico agora, Sabe levando que em eu consideração queria? tudo isso que você falou, toda essa questão desse momento que a gente está vivendo e do teu tesão estético também, da sua visão de mundo, do seu desejo como atriz, como produtora. Eu queria agora estar num palco com 20 pessoas e o resumo da peça seria Ele Não. Sim. Não sei que peça é essa. Eu tenho uma peça que estávamos juntos, Caranguejo Overdrive. Mas isso é uma coisa sensacional. Eu queria fazer aquilo. Sensacional também. Eu queria fazer aquilo. aquilo. Ficar gritando. Não. Isso, a Ele gente não quer isso. o Não Tom na quero Fazenda isso. tem isso também. Não Tem quero isso. muito de Ele Não ali também. Tom na Fazenda. Exato. Não é? Exato. É são isso. coisas assim É muito isso. importantes, esteticamente muito fortes e no seu significado, no que está dizendo, né, É isso. no seu contexto, assim, Resistindo realmente a tanta barbárie, né? tanta barbárie. Porque não somos só nós, não é no Brasil só, não. O mundo está esquisito.
Exatamente. Bastante, Então, tá bastante. esquisito. Tá muito esquisito, então, pois é. Mas era uma resistência pela beleza, sabe? Mas é uma voz grossa, a gente Quer dizer, tem que dentro gritar. de todo esse caos, então, nós somos viáveis. Nós somos totalmente viáveis, sempre. Nós somos Sempre. obscênicos. Aí é melhor ainda, né? Aí é tudo de bom. Fala, JP. A história da buzina que eu tô esperando até agora. Ah, A gente não contou porque foi, Contar. bom. Cara, tem uma história, Glaucia, que... essa história que pode vir a virar um quadro também, quer dizer, mico em cena, né? Aquela coisa que acontece que... Eu me lembro quando caiu uma faca, eu estava com você em cena, no Mercador de Veneza, eu fazia os príncipes, eu tinha que abrir umas arcas, da arca, dependendo da arca, se abrisse a arca certa... foi cinzeiro, não foi isqueiro? Ia cair, se você abrisse a arca certa, ia casar com a Portia, né, com a mocinha lá da peça, né? E eu estou lá, e eu fazia, e como eu só tinha aquela cena na peça, eu esticava aquilo, né? Eu queria ficar em cena, esticava, e abria uma, não abria, e a coisa ia alongando. Eu me lembro que em cena tava André Cavalcante e Glaucio Rodrigues, as duas assim, de braço cruzado. Assim, né? Meu Deus, quando é que ele vai parar, meu Deus do céu? Como é que eu ia abrir? Ai, não abria. Entendeu? É isso aí. Ficava é uma isso coisa aí. Nisto, no Teatro Glaucio Rocha, que tem um urdimento enorme. O urdimento é aquele espaço que tem em cima, né, do palco, é enorme, né? Me cai do urdimento uma tesoura deste tamanho. Era para cortar a cena. Exatamente, foi o que eu falei. Eu botei o seguinte caco, falei assim, existe uma forma melhor de se cortar a cena. Gustavo Eu falei, não você lembrava não lembra disso, disso? E não. saí de cena ao público, quá. E foi isso. Lucas, Mas a questão, esse já foi um. Assim, o que, na verdade, que eu ia contar, é porque essa eu lembrei que eu estava em cena com você. Foi fazendo o Avarento, com o grande Jorge Doria, tinha uma piada que eu fazia a buzina, né? Que, inclusive, eu aprendi a fazer a buzina. Ninguém faz a buzina melhor que ele. Essa buzina, né? mas quem sempre fez foi você. Mas eu aprendi com ele. Você conhece a buzina do Calhambeque? Não. E eu costumo fazer a buzina em 2 turnos. Então, aí eu fazia a cena com o Jorge Doria, você lembra, tinha aquela cena, né? E eu fazia uma buzina com ele na coxinha, ele viu, Gustavo, isso é muito bom. Eu fazia o papel do cozinheiro e do cocheiro. No mesmo, né? O mesmo ator, era o mesmo personagem, só que para economizar ele era cozinheiro e cocheiro na mesma peça. Então, quando eu fiz a buzina fora de cena, o Jorge Doria, isso é ótimo, vamos fazer isso em cena. Você, legal. Então, eu vou perguntar para você, Mestre Jaime, era meu personagem, você consertou a buzina da nossa carruagem? Eu falo, consertei. Aí eu falei, como é que ficou? Aí a plateia vinha abaixo. Aí ele falou assim, isso é buzina? Eu falei assim, agora eu sou cozinheiro, cocheiro e buzina. Eu falei assim, aquilo era um tiro, não sei, mas aquilo funcionava, ria, anos fazendo essa piada. Pois muito bem, estávamos em Cachoeiro de Itapemirim. Cachoeiro de Itapemirim, para quem não sabe, tem um dos pontos turísticos da cidade, é aquela fábrica de apitos de pássaros que está passando de geração, se não me engano, já está na 3ª geração. Tem página na internet, tem apito, o cara faz apito de tudo quanto é tipo de pássaro. E sempre quem visita a Cachoeira vai visitar a fábrica. Fomos nós, né? Era péssimo visitar, não sei o quê. O cara mostra apito daqui, tudo de madeira, tudo. E tinha um apito de pato. É uma coisa assim muito... E eu achei aquele apito assim engraçadíssimo, né? Assim, alguém da companhia estava comigo, né? Essa é uma história da companhia, isso foi na sua companhia, tá? Exatamente. Eu estava presente. Você estava também. Aí eu falei, gente, olha, aí eu tive uma brilhante ideia. Eu falei assim, gente, vou comprar esse apito, na hora da buzina, eu vou, em vez de fazer, eu faço o negócio, mas vamos fazer sem avisar pro Doria. Não pode. Sem avisar pro Doria. Avisei para a companhia inteira, o elenco era grande, tinha umas 10 pessoas no elenco, né? Aí todo mundo, né? Todo mundo ficou na coxia, né? Assistindo a peça, né? Na ânsia de chegar aquele momento, vai chegar aquele momento, e todo mundo lá, e eu nervoso lá, guardando o apito, né, no bolso. Aí chega aquele momento, Mestre Jaime, consertou a buzina da nossa carruagem? Consertei, sim. E como é que ficou? Eu tirei o apito e fiz... O mesmo silêncio que se deu agora, deu-se num teatro lotado, que, como diria um amigo meu, Izio Guelma, ator também, disse que ele ouvia
dava para ouvir o zumbido do refletor. O refletor fica fica. baixinho, né? E aí, estava em cena... Eu estava em cena. Antônio Gonzalez. E eu vi só o Jorge Dória falando assim, que ideia desastrosa. Note-se que o Dória fazia a peça com um microfoninho. Né? Então ele tinha o um teatro microfone de lapela. inteiro... Então ele vira, mesmo falando de costas, né? Sim. O teatro ecoou, aquele teatro... Que ideia desastrosa. Aquele teatro Rubem Braga, não esqueço o nome desse teatro. Saiu de cena, o Dória me deu um esporro, me deu uma bronca, falou assim, piada que funciona não se mexe. Tem que ter 40 anos de estrada para colocar um caco para mexer um caco. Eu falei assim, tá certo, Dória, ele tá certo. O Dória me ensinou uma coisa... O Dória me ensinou, não. O Dória falava uma coisa que o Antunes me ensinou. Que todo mundo acredita que o improviso, o caco é genial. E o Dória ensaiava caco. Ensaiava o caco. E o Antunes dizia, você passa meses ensaiando. Se você vai fazer alguma coisa, você está em cena, vocês sabem disso, aberto. Se você vai fazer alguma coisa de diferente com o seu colega, avise, porque você vai desconcertá-lo. Não se improvisa depois de ensaiar, que nem um louco, você vira, faz uma marca X, você faz a Y. Seu amigo fica de... Acabou. Mas o Dória aprontava Fazia, mas também. o Dória... Não, e depois eu acho que tem o seguinte também. Eu acho que tem espetáculos e espetáculos, Exatamente, situações que cabem. situações, Claro, né? claro. Mas essa coisa que você fala que o Dória escreveu o caco, eu me lembro do ensaio do Avarento. Eu me espantei porque, por incrível que pareça, o Dória foi o primeiro a decorar o texto todo. Era o maior papel. E ele foi o primeiro a decorar o texto inteiro, né? E tá lá o texto que eu falo papel, né? Aquela, né? O papel tinha texto, só assim, o verso era em branco e, né, a gente ia folheando, né? Um dia estou ensaiando lá e me deu uma curiosidade assim, o texto do Dória tá ali, o texto, o material, o papel, né? Eu fui lá, vou dar uma olhada, vou ver como é que ele, né? Que a gente anota a respiração, corda aqui, né? Aí o texto dele limpinho, mas no verso, tudo escrito. Ele reescrevia todas aquelas barbaridades que ele falava, tudo escrito. Maravilha. Que maravilha. Era um obscênico também, galera. Total. Totalmente Agora, me lembrei de uma história, que estamos falando assim do Jorge Dória, eu me lembro nessa peça também, o Avarento, que eu fiz 2 papéis nessa peça, né? Eu fazia o... Só se fez mais. O Valério... Não. Valério, O capitão, e depois eu fiz o capitão, que entrava no final. Então, eu entrava só no final, e às vezes, o Jorge Dória, como ele ficava 2h30 em cena, o tempo inteiro, ele estava muito cansado, às vezes. Então, ele pegava... Já tinha 80 ele anos. tinha marcas que ele tinha que fazer, mas às vezes ele chegava, botava um banco e falava, vou sentar aqui e não saio daqui. Falava isso baixinho, assim, e fazia, a gente ficava em volta dele. E o Edmundo, que era um dos produtores da peça, ele é muito zeloso com o original da peça. Né? E queria empurrar o Dória para a marca. Entendeu? Ele queria empurrar o Dória. O Dória não queria ir. Uma vez, no saguão do hotel, o Dória fala para o Edmundo, assim, uma porção de gente, era no saguão do hotel. Edmundo, você não pode fazer isso, me empurrar para a marca. Isso é muito desrespeitoso, Edmundo. É a mesma coisa que a Chita enfiar o dedo no cu do Tarzan. Né? Cara, é muito doido isso, cara. Isso é fabuloso, né? Essa Gente, imagem, né? Mas obscênico que isso é impossível. Maravilhoso. Gente, será que tá na hora da gente botar a minhoca na cabeça da galera? Então vamos botar uma minhoquinha na Vamos cabeça botar. Então, das olha só, o pessoas, nome então... desse quadro que vocês vão ouvir agora pela primeira vez, não é? Serginho D'Amico tá me olhando lá da aquário assim, pensando, meu Deus, o que é que vem agora? Então, tem uma pausa, atenção. O nome desse quadro Pausa agora... dramática. Pausa dramática. Vai entrar no ar agora, Minhoca na Cabeça, com Antônio Gonzalez. O Minhoca na Cabeça de hoje, então, é uma frase do Milor Fernandes. Viva o Brasil, em que o ano inteiro é 1º de abril. Fica com essa minhoca na tua cabeça, que a gente está com essa minhoca aqui também. A gente está com a minhoca da Gláucia, a gente está com muita coisa na cabeça depois desse papo, e o nosso Obscênicos está aqui exatamente para
Colocar minhocas na sua cabeça, na nossa cabeça. Gláucia, você quer falar alguma coisa? Você quer... Fala o que você quiser. Ah, eu amo vocês. Agora vamos dormir com essa, vamos acordar com essa, vamos beber com essa, vamos comer com essa, vamos viver com essa. Beijo, galera. Voltando Valeu, daqui valeu. a pouco. Obscênicos!